Abra comigo em Mateus capítulo 6. Mateus 6. Vamos ler os versos 22 e 23. Enfim, que dia é esse? 11 de setembro. Faltam 111 dias para o final do ano. E você sabe que hoje o cristianismo é majoritariamente não mais branco como foi, mas tem uma face latina, asiática e africana. É incrível como o eixo da cristandade está mudando da Europa e um pouco também dos Estados Unidos e se tornando mais latino, africano e asiático. E hoje é o ano novo do calendário etíope, no calendário eritreu, usado para os cristãos da Eritreia e da Etiópia. Então, feliz ano novo. Dia 25 é a vez do calendário judeu, calendário hebraico. Nós vamos entrar no ano 5783. É o fim do ano Shemitah, e tudo isso tem implicações importantes, já que Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou nas primícias, Pentecostes desceu, no dia do Pentecostes desceu o Espírito Santo, veio o Espírito Santo, e provavelmente Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. Obviamente que ele nasceu numa festa, porque não existiam estalagens em Jerusalém. Então, acredita-se firmemente que seja numa festa. Então, todo esse calendário judaico tem todo um efeito para os dias de hoje. Mateus 6. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas elas são. Põe a mão nos seus olhos, diga: Senhor, cura os meus olhos. Diga: cura o meu olhar, a minha visão. Senhor, nós queremos hoje olhos para ver o que o Senhor está vendo. E queremos mudar a perspectiva, o ponto de vista. Porque é do coração que procedem os bons e maus desígnios. E de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Abre os olhos do nosso coração essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Sabe, eu realmente acredito que esta é uma década de crescente acesso à mente de Deus, à mente de Cristo. Foi o profeta Isaías quem disse que os meus pensamentos não são os teus pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Então Deus tem pensamentos que precisam ser capturados, e o salmista diz: quão numerosos são a soma dos teus pensamentos, se os contasse excederiam os grãos de areia. E o profeta Jeremias diz: eu sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Capturar os pensamentos de Deus é o mesmo que o ministério profético, porque há tanta gente vivendo sobre o submundo do profético, dos dons, dos carismas, porque eles capturam os pensamentos de Satanás, eles capturam os pensamentos e as ideias e as vozes deste mundo. Diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, verso 10, que há muitas vozes neste mundo, e todas elas têm um significado. Então há muitas frequências. Você pode pegar um aparelho, um receptor de rádio, e você vai sintonizar em uma frequência que vai trazer uma informação. E esse mundo desse espectro eletromagnético
ele é cheio de muitas frequências que podem ser capturadas. E qual é a informação que você está pegando? Por vezes há pessoas que têm sonhos que são informações de uma outra fonte, e elas acreditam que são de uma fonte limpa, quando a fonte está contaminada pelos seus próprios sentimentos não resolvidos. Por vezes fantasmas saem e assombram pessoas, porque são situações que não foram definidas, nós que não foram desfeitos, traumas que não foram curados. É tão importante entender que o mundo espiritual tem várias fontes e que nós temos que capturar a frequência, a voz que nos anima, que nos encoraja, que nos ajuda a caminhar e a chegar onde temos que estar. A profecia serve para edificar, encorajar, para exortar, no sentido de nos empurrar adiante. Então Deus diz para Josué: não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Coragem, tem de bom ânimo, coragem, tem de bom ânimo, coragem, tem de bom ânimo. Josué tem uma grande missão pela frente, Deus está dando a ele incentivo e encorajamento. E há tantos que roubam a força, há tantas mensagens que querem desmaiar o coração, mas diz o Salmo 112 que o justo não teme más notícias. E nós precisamos acessar a mente de Deus, os pensamentos de Deus, porque a guerra nos pensamentos está aumentando proporcionalmente. Há pessoas sendo atacadas com insistências, com ideias, com sofismas que querem lhe fazer acreditar. O diabo quer colocar uma inception, uma inserção no seu sistema de crenças e te fazer abraçar essa ideia, como um hacker que tenta invadir um sistema e plantar o seu vírus, o seu cavalo de Troia. E há muitas pessoas que estão curtindo e desenvolvendo essas ideias demoníacas. O que você pensa que leva uma pessoa a se matar? O que você pensa que leva muitas pessoas à depressão, a uma tristeza crônica? Elas abraçaram uma ideia, elas acreditaram naquilo, e aquilo se tornou a química do seu corpo. Aquilo transformou a maneira como ela reage à vida. Os pensamentos de um homem geram o seu caráter em última instância. Dá-me um pensamento, eu te darei um ato. Dá-me um ato, eu te darei um hábito. Dá-me um hábito, eu te darei o seu caráter. O seu caráter definirá o seu destino. Então a mente é o campo germinal das possibilidades ilimitadas, e você não pode permitir que uma serpente entre no jardim das suas ideias. Então tudo na vida depende dos óculos que você usa. Que lentes você está usando? Às vezes a lente distorce a realidade, porque elas não são apropriadas para a visão. Ou às vezes as lentes estão sujas, e se você tem óculos sujos, tudo para você é sujo. E Paulo disse: eu estou convencido por Cristo de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que assim o considera. Mas bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. E diz para Tito: tudo é puro para os puros. Obviamente que nós estamos falando de matéria-prima e não de manufaturados que já tem uma função de distorcer, de corromper, de profanar a verdade. Mas as coisas que Deus criou são ótimas, são maravilhosas, são belas, são extraordinárias. O seu uso torna essas coisas más. Até o dinheiro é neutro. Ele pode ser usado para o bem ou para o mal. A tecnologia é neutra. Ela está hoje transmitindo esse culto para milhares de pessoas. Mas ela também pode ser usada para transmitir um outro tipo de informação, como xenofobia, racismo, não é? Ódio. Enfim, se seus óculos estão arranhados, então tudo está arranhado à sua volta. Se eles estão quebrados, você vê tudo fragmentado. E todos nós estamos sendo programados.
E há pensamentos abaixo do nível da consciência. É a metáfora do iceberg, ele tem 5% acima da superfície. E 95% do iceberg está abaixo, que são aqueles pensamentos inconscientes, aqueles conceitos, aquelas fortalezas mentais, aquelas coisas que você não pensa para fazer porque elas se deixaram no automático, simplesmente você reage. Porque você não ouve simplesmente o que está sendo dito, você interpreta. Duas pessoas veem a mesma coisa e têm interpretações diferentes, porque você não vê, você filtra. Então o mundo inteiro tem a cara suja quando você tem catarro nos seus óculos. Olhe para o seu irmão e diga: limpe o seu olhar. Se os seus olhos forem bons, se os seus olhos forem maus, olhos bons, olhos maus. Olhos maus veem a prosperidade dos outros como uma ofensa. Olhos maus enxergam as pessoas e tentam usá-las. O que eu posso ganhar? Jesus disse: tira a trave do teu olho antes de dizer que tem um cisco no olho do teu irmão, porque se você tem uma trave no meio do olhar, tudo vai ter uma trave na vida. Lentes arranhadas, quebradas ou rachadas oferecem uma visão distorcida da realidade, e muitos de nós temos os nossos valores contaminados pelo medo. Nós estamos tão assombrados, tão assustados, e há quem queira nos manter assombrados para nos dominar e nos controlar nessa política de engenharia social desses semideuses. E se nós queremos mudar algo, primeiro nós temos que mudar os nossos valores, o nosso sistema de crenças. João disse a Gaio: eu rogo para que seja próspero você, como próspera já é a sua alma. Então não adianta cuspir contra o vento, coar o mosquito, engolir o camelo. Não dá para mudar a natureza das coisas ou a ordem delas. Se você quiser mudar alguma coisa à sua volta, mude primeiro, vire primeiro a chave dentro de você. Mude seus pensamentos, é a grande chamada de Jesus. Metanous, metanoia. Meta, além, acima, sobre, noia, mente, razão. Você precisa de uma razão que se expande, de uma mente que transcende, e não simplesmente observar o óbvio, o que se mostra à superfície. Mas Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Importa nascer de novo, Nicodemos? Eu poderia voltar ao ventre da minha mãe e ela me conceber outra vez? Nicodemos, você, quem enfiou a sua cabeça dentro dessa caixa? Você consegue enxergar somente paredes, o mundo cartesiano, o mundo matemático frio. Você não consegue ir além do que se mostra na superfície. Há muita gente assim, extremamente cartesiana, que não consegue ver, interpretar e perceber com os olhos corretos a realidade. E tudo isso tem a ver com a sua posição onde você está. Sua visão tem correspondência ao lugar que você ocupa, onde você se assenta. Quem está lá no fundo está vendo mais pelo telão, não está me vendo de frente. Dependendo de onde você está, você tem uma visão de mim diferente. E se você estiver bem perto, você vai ver melhor. E o grande chamado, nesse caso, é: levante a sua cabeça. Vamos lá, faça assim. Mudou a visão? Sim, com certeza. E a Bíblia está repleta de textos assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Veja que ele já não está olhando mais para os montes, está olhando para o Criador dos céus e da terra. E se você olhar para as montanhas, o que você vai ver é a sua impotência, porque montanha mostra o quanto somos pequenos, ínfimos.
frágeis. Então olhamos para Deus e nos tornamos poderosos. É isso que o salmista faz no Salmo 8, quando diz: quando eu olho para os céus, eu só posso dizer magnífico. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome sobre toda a terra. Olhar para os céus, para o salmista, é uma expressão de adoração, de exaltação do nome do Criador. Levante a sua cabeça quando você vê todas essas coisas: guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos. Não preste atenção nessas notícias. Levante a sua cabeça, porque a sua redenção está próxima. Vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita? Eu vos digo que os campos já estão brancos. Simplesmente erga os seus olhos. Essa é a mensagem de Jesus em João capítulo 4. Erga os seus olhos. Há tanta gente com essa perspectiva tão enviesada da realidade, gente tão compartimentalizada. Ela vê uma parte e ela acha que viu tudo. Ela não tem esse overview, essa visão panorâmica geral, e ela interpreta a realidade a partir, é aquela metáfora do elefante, né? Os cegos tocando um elefante. Então eles tocam num elefante e perguntam o que você está vendo. Então o elefante tem um pé, ele tem uma orelha, ele tem um rabo, e dependendo de onde você está tocando, é aquilo que você está vendo, mas eles não viram um elefante inteiro. E eu sou preocupado com pessoas ignorantes, que não vão na conferência global. O seu chamado é: levante a sua cabeça, levante os seus olhos. Isso significa ver ou perceber com a perspectiva de Deus. Pense na luz, e não na escuridão, no amor e não no ódio, na fé e não no medo. Desponte e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, mas sobre ti está a glória do Senhor resplandecente. Veja que a ênfase não está sobre as trevas que cobrem a terra, mas está na luz que te nasceu, e as nações caminharão para essa luz. Tem gente que grita o que Deus está sussurrando, e sussurra o que Deus está gritando. Nossa ênfase não é sobre o poder do mal, das trevas, do diabo, de Satanás, do 666, da besta, do anticristo, do falso profeta. A nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A nossa mensagem é que Ele venceu. A nossa mensagem é que nós somos nele mais que vencedores, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O nosso evangelho não é sobre escuridão. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas. E se alguém está pregando o evangelho dizendo má notícias, ele não está pregando o verdadeiro evangelho. Pense no que Deus está fazendo agora e sorria. Sim, o Pai trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você está esperando nele? Pois Ele está fazendo agora o que você não pode fazer. Ele está entrando onde você não pode entrar. Ele está lidando com os nós que você não pode desfazer. Ele está quebrando as cadeias que você não pode quebrar. Ele está fazendo tudo o que você não pode fazer. Pense nele como aquele que vai construir esse tapete, esse pavimento para o seu futuro, a partir de todas as experiências, por ruins que sejam, e que vão cooperar conjuntamente para o bem daqueles que o amam. Pense nele, e não no que o diabo está fazendo. Tempos atrás alguém me disse: olha, o diabo disse isso. Eu falei: quem te fez mensageiro dele? Paulo fala sobre doutrinas de demônios. O que é uma doutrina de demônio? Eu não estou interessado em saber o que o diabo disse. Ele já veio muitas vezes me dizer pessoalmente. Ele não precisa de um secretário, pelo menos no meu caso. Mas às vezes aparece o secretário.
Então, a próxima vez que aparecer o secretário, diga para ele: o bispo estava falando para você na ceia de domingo de manhã, e ele me avisou que você ia aparecer, e me disse para dizer a você: eu não estou interessado. Isso não é viver uma vida de negação. Isso é saber enfatizar aquilo que Deus enfatiza. Porque alguns estão sob a influência de um reino que escurece a compreensão. Mude a sua maneira errada de ver. Mantenha vigilância sobre o que você interpreta, o que está acontecendo. Procure a perspectiva do céu sobre a sua situação. Tenha o olhar da sala do trono. Eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais, então eu tenho uma perspectiva. Há muitas interpretações do que está acontecendo na sua vida agora. Há muitos comentaristas não autorizados a profetizar sobre você, porque eles têm opiniões sobre a sua vida que não expressam a visão de Deus para você. E o tom de uma palavra profética é o amor. Quantas profecias encomendadas eu já recebi nessa vida? Alguém tinha uma opinião para mim e disse em nome de Deus a opinião dele para mim. Falsos profetas se alimentam de preconceitos e trazem profecias encomendadas. Você pode ligar o seu cérebro e o seu coração em um de dois sistemas: o reino de Deus ou o reino das trevas. Você pode perceber o que Deus está fazendo sobre as trevas que cobrem a terra. Pergunte para o irmão do seu lado: qual a sua ênfase? Ah, mas eu vi no jornal. Seu problema é esse, você está sendo desinformado. Há pesquisas políticas, há pesquisas de opinião que não pedem o resultado real, perdem o resultado que se quer. Encomendam a pesquisa e encomendam o resultado. As pessoas estão se conectando com o céu ou estão se conectando com o inferno em um ritmo muito rápido. Veja com os olhos do terceiro céu. Se você ver com os olhos do segundo céu, o segundo céu é o reino controlado por escuridão espiritual sobre a terra, você vai ter a perspectiva errada da realidade. O que interessa não é o que o diabo quer fazer, não é a agenda 2030. Tem gente que se especializou nessas coisas. Tem gente obstinada, obcecada pelo novo reset, o reset mundial. Sinto dizer que Deus tem o seu próprio reset. Sinto dizer que o Cordeiro está no trono, e Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos e levar a história para onde ela tem que ser levada. Há muita gente obstinada pelas coisas profundas de Satanás, segundo Apocalipse capítulo 3. Os que têm essa doutrina de Jezabel. Eu não conheço uma nota de $100 falsa, conhecendo todas as falsas. Eu só preciso conhecer a verdadeira. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, diz: crede em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. O contexto é que eles estavam com muito medo, eles estavam assombrados, o rei estava assustado. Então um profeta chamado Jaziel disse a todo o povo e ao rei: a batalha não é sua, mas de Deus. Diga para o seu irmão: essa batalha não é sua. Brasil, essa batalha não é sua, essa batalha é de Deus. Você com problemas na família, com o cônjuge ou com os filhos, essa batalha não é sua, essa batalha é de Deus. Você com problemas financeiros ou problemas de enfermidade, essa batalha não é sua, essa batalha é de Deus. Você que tem algum acusador, essa batalha não é sua, essa batalha é de Deus.
Porque se juntaram os moabitas, os amonitas e outros povos. Os inimigos se juntaram para destruir Israel. Era a tempestade perfeita, e todo o povo estava com medo. Então Josafá é orientado a colocar um batalhão de adoradores para o campo de batalha e emitir um novo som. O que Deus quer de você é um novo som. Um novo som. Não é o som do murmúrio, da reclamação, da queixa. Deus requer de você um som, um cântico novo, uma música nova. Então ele coloca adoradores no campo de batalha, porque o inimigo não era o exército dos moabitas, o inimigo era o medo que eles sentiam. A coisa mais importante está acontecendo dentro de você agora. Seu inimigo não é exterior, seu inimigo é interior. E eles venceram seus medos com adoração. Ao tirar do centro, do foco, da cabeça seus temores e colocar Deus no lugar, eles fizeram com que os inimigos se virassem uns contra os outros e se destruíssem. Hoje nós temos amonitas, moabitas nos cercando, e nós temos que escolher se vamos ficar com medo deles ou se vamos atravessar para o outro lado. Quando o sal falha em salvar a sociedade, ela apodrece, e ao acontecer, nós somos pisados como um sal que não tem sabor, viramos uma subcultura. Nós temos que mudar a mensagem de como seremos salvos para como vamos viver. Nós temos que tirar o medo do foco, substituir a paranoia coletiva pela coragem de quem tem Deus em negrito. Só assim os exércitos que nos cercam lutarão entre si nesses dias e se destruirão. Muitas coisas estão acontecendo hoje, e o desafio é relatar somente o que Deus deseja, o que Deus enfatiza. A verdade de Deus aparentemente omite realidades. Os 10 espias chegaram com um relato do que eles achavam importante, os desafios da terra. Deus os enviou para fazer uma leitura se a terra era realmente o que Deus tinha dito que era. E Deus não pediu a interpretação dele, Deus pediu fatos frios. A terra de fato é uma terra que emana leite e mel. Ela tem ribeiros de água, ela tem romeiras, oliveiras. É uma terra fértil, uma terra fecunda. Mas o que eles disseram é que há inimigos na terra, e nós estamos assombrados por causa deles. Deus não perguntou sobre os sentimentos deles. Deus não perguntou sobre o que eles pensavam. Deus pegou e lhes disse: eu quero um relato frio. Eu quero somente informação e não interpretação. Calebe reportou apenas sobre o leite e o mel de Canaã, e minimizou totalmente os gigantes da terra. Para ele, os inimigos superdimensionados eram apenas um lanche. Se o Senhor se agradar de nós, nós os comeremos como se come o pão. Foi-se deles o seu amparo, foi-se deles a sua segurança. Há inimigos poderosos de verdade, mas a nossa ênfase não está sobre eles. A nossa ênfase está no Deus que nos enviou para entrar e possuir a terra. A lógica de Calebe é que devemos comparar o inimigo com o nosso Deus. Não é a nossa força contra o nosso inimigo, é a força de Deus contra eles. A chave para a vitória está relacionada à capacidade de enxergar. Batalhas são ganhas ou perdidas no ponto de observância. Calebe viu Deus como um supremo Senhor.
E a sua confiança estava de que Deus era fiel para cumprir o que prometeu. Deus me enviou até aqui e vai me levar até o fim. Deus me sustenta. Deus está ao meu lado como um poderoso guerreiro. Ele está entre aqueles que me ajudam. A ênfase não está sobre os inimigos que se ajuntam, mas no Deus que me comissionou para ser um apóstolo, um mensageiro. Quando você vê Deus na equação, o inimigo sempre parece menor. Davi disse que Golias era apenas um filisteu não circuncidado. A observância, o ponto de vista, o olhar de todos ao redor é que Golias era forte e grande. Para Davi não. Para Davi era um homem sem aliança com Deus. Não importava o tamanho dele, importava que ele não tinha um pacto. Ele não tinha acertado, combinado com Deus. E se o inimigo não combinou com Deus, lamento, não vai acontecer. Então diga para o seu inimigo: você se esqueceu de combinar com a pessoa mais importante. Diga para ele: você não combinou com Deus. A casa vai cair. Dá um sorriso e fala: a casa vai cair. Seu maior inimigo ou desafio não era Golias, mas seu irmão velho e invejoso. Eliabe era parte dos sobreviventes temerosos. E eu tenho medo de quem tem medo. Batalhas são ganhas ou perdidas no ponto de observância. Seu ponto de observação pode ser a visão de um crítico. E você comprou a visão, o olhar de alguém como seu. De um professor universitário que vendeu a visão que a igreja é desnecessária. Seu ponto de observação pode ser a partir dos olhos de um amargurado apóstata. Acerte seu foco. Mude as suas lentes. Suba a sua frequência. E dobre as suas apostas. Essa década será mais incrível, mais extraordinária do que qualquer outro tempo que você já viveu. Não estou esperando o grande reset da quarta revolução industrial de Davos. Eu estou esperando o Deus do céu cumprir a promessa que a terra é o estrado dos seus pés e que Ele dominará sobre as ilhas, sobre o mar. Pede-me e te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Então, alinhe-se à frequência do céu. O que o céu está comunicando à igreja? Foi João em Patmos que disse: assim diz o Senhor. Assim o Espírito diz à igreja. O que Deus está comunicando à igreja do século 21 em Brasília, no Brasil? Qual é a mensagem de Jesus para esse tempo? Você está entrando agora em um tempo de herança. Suas fronteiras e os seus limites estão sendo redefinidas. A proteção de Deus em sua vida está sendo reforçada. Anjos foram enviados para administrar uma graça especial para você, para a sua vida. E conexões divinas e ideias estão em rota de colisão com você. Deus ordenou uma transição completa para o lugar preparado para você, então pressione. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: pressione. Deus fará que os erros da temporada passada sirvam o propósito sobre sua vida. E o que era contra você está se tornando em seu favor. Mantenha os seus olhos cheios de luz. Se os seus olhos forem bons, se os seus olhos forem maus, olhos bons, olhos maus. Como está o seu olhar? Como está a sua visão? O que acontece dentro de você tem mais importância do que o que acontece fora de você? Nós todos temos filtros na alma, e a primeira delas é a memória.
dados arquivados que interpretam a realidade. A sua experiência, por vezes traumática, quer ler aquilo que se parece com aquilo que você viveu, que vai ser da mesma forma como lhe aconteceu. Você precisa reinterpretar isso. Israel foi um povo cativo por 400 anos, e aquela geração não sabia o que era liberdade. E quando chegou Moisés falando sobre liberdade, eles disseram: o que é isso? Nós nascemos escravos, nós não sabemos o que é ser livres. Então, quando eles foram livres, eles continuaram escravos na alma. É uma pessoa pobre e miserável, que não sabe o que é prosperidade, e no momento em que ela conquista alguma coisa na vida, ela luta a vida inteira para não voltar a ser pobre, ao invés de desfrutar do que recebeu. A batalha dela é o medo de perder, então ela é uma alma pobre sob uma condição próspera. E o seu medo o instiga e faz com que ele ajunte o máximo que puder, com medo de voltar a ser pobre. Pobreza e riqueza é uma condição da alma e não do corpo. Provérbios 22, verso 1 diz: o rico e o pobre se encontram, Deus fez tanto a um como ao outro. Qual a diferença? Um mindset, uma mentalidade, uma maneira de ver as coisas, uma maneira de viver no mundo. Então Israel era escravo e por isso morreu no deserto. É aquela história do prefeito do Rio, que mudou uma comunidade, hoje não pode mais chamar de favela, para um bairro onde ele colocou apartamentos, e todos ficaram então alocados em um novo espaço. Dias passaram, eles arrancaram as torneiras e os vasos sanitários e as pias. Ele voltou ao lugar que tinha sido depredado e disse: é até fácil tirar alguém da favela, o difícil é tirar a favela de dentro da pessoa. E há favelados da alma, gente que se sente um impostor numa posição de comando, gente que se sente um impostor numa posição de prosperidade, como se de repente tudo fosse acontecer para lhe levar de volta àquela posição onde sua alma acredita ser o seu estado. Moisés chega e ele foi escolhido porque ele sabia ouvir um não, e ele ouviu 10 nãos e voltou de novo. Ele foi criado como um príncipe, não como um escravo, e disse para Faraó: deixa o meu povo ir, não, 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 e deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir, e o meu povo vai, querendo ou não, você vai soltá-lo, e se você não soltá-lo, Deus vai libertá-lo. Então, se você ouviu um não essa semana, volte lá e fale com a garota que você vai casar com ela. Moisés é um libertador porque ele tem um outro olhar, ele tem uma outra visão, ele não é um escravo por dentro. Há tantos livres por fora que continuam a ser escravos na alma. O segundo filtro da alma é a consciência, é a capacidade de distinguir o certo do errado. É isso que nos difere dos animais. Nós temos um senso de justiça, e o maior juízo que se pode acometer sobre um ser humano é quando ele perde, quando a sua consciência se cauteriza, e ele já não tem mais esse discernimento do santo e do profano, do verdadeiro e do falso, do certo e do errado, porque para ele qualquer coisa, ele faz aquilo que lhe convier, porque já não existe estrutura nem essência, como diria Foucault, ou como diria Sartre, não há estrutura no pós-estruturalismo, e não há essência no existencialismo. E se não existe estrutura, tudo é relativo, então cada um faz a sua verdade, e a vida vira uma bagunça. Foucault disse que não existia loucura, que a loucura é a invenção dos poderosos para oprimir as massas.
A propósito, ele era um louco que dizia que a loucura não existia. O terceiro filtro é a autoconsciência. Sua capacidade de se perceber, se discernir, de olhar para dentro de você. Então você se enxerga. Você tem um retrato interior como você se vê. E Bob Schuller dizia que a imagem de uma pessoa sempre se reproduz na ação. Seu autorretrato lhe faz reagir, se mover, atuar. E você passa a acreditar no que você repete para você. Josué, tenha coragem, diga sempre o livro da lei, não cesse de falar sobre ele. Fale para si o que você precisa ouvir. Diga para si mesmo a palavra profética. Não espere um maluco por aí tentar dominar as atenções. Simplesmente diga o que você precisa ouvir. Não cesses de falar do livro dessa lei. E Deus diz para ele: coragem, Josué. E diz de novo: coragem. E diz para ele de novo: coragem, não te espantes. Deus sabia que Josué precisava de coragem, assim como você, assim como eu. Para viver nesse tempo, precisamos de coragem. E Deus diz a você nessa manhã de 11 de setembro: coragem. Empurra o irmão do seu lado e diga: coragem. Empurra o outro do outro lado, diga: coragem. O quarto filtro é a imaginação. A imaginação é quando o pensamento ganha uma imagem. É a capacidade de se autoprojetar, além de si mesmo, de se transcender, de criar, de visualizar o futuro. Jesus disse: se tu puderes crer, tudo é possível. Se tu puderes crer, imaginar, idealizar, e disser a aquele monte: ergue-te, lança-te ao mar, assim se fará. O que você está vendo? O que você é capaz de ver? Eliseu pede a porção dobrada de primogênito da unção de Elias. E ele diz: se você me ver, ao subir você a terá. Abraão, sai da tua tenda, olhe para as estrelas, visualize o seu futuro. Pegue a areia do mar, assim será a sua descendência. Josué, onde pisar a planta do teu pé, eu vou-lhe tenho dado por herança. Olhe para os seus pés e enxergue a conquista que eu vou lhe dar. O quinto filtro é a vontade, que é a capacidade de agir livre de qualquer influência. Hoje tem muita gente sem volição, sem a capacidade de decisão. É engraçado como pessoas chegam para mim às vezes que querem que eu decida por elas, o que só mesmo elas podem decidir por si mesmas. Eu não vou decidir por você, porque se der certo o bônus é meu, e se der errado a culpa é minha. Então duas pessoas procuram Jesus e dizem: mestre, meu irmão não quer me dar a parte da sua herança, diga o que ele tem que fazer. E Jesus diz: quem me fez juiz e repartidor entre vocês? Resolva as suas tretas. Hoje tem tanta gente inativa, reativa, vítimas passivas. Entenda, criação é aquilo que trazemos para a vida, experiência é aquilo que nos acontece na vida, e atitude é aquilo que fazemos com o que trazemos e com o que nos acontece na vida. Então não reclame do mundo, reclame do seu olhar, da sua disposição mental, da sua perspectiva. Olhos bons, olhos maus. Com seus olhos bons, você vai encontrar as portas abertas das saídas da vida, porque Deus está vindo lhe encontrar de uma maneira nova nessa estação, e novas portas estão se abrindo, mas para vê-las você precisa de visão, e sem visão o povo se corrompe. Vá à porta da frente da sua casa essa manhã, essa tarde, esse dia, e cumprimente Jesus e o convide a entrar. E depois, feche a porta. E simplesmente negue-se a abrir por qualquer outra influência.
porque Ele está à porta batendo, querendo nova intimidade, querendo lhe inspirar, querendo criar redes de relacionamento, disposição, energia. Diga para o seu irmão do seu lado, põe a mão nos ombros dele: Deus tem bons pensamentos, e os recursos estão chegando. Diga a Ele: preparou a sua entrada e a sua saída.